Vamos cavar mais um poço do mover de Deus na história. Cavando os poços dos moveres de Deus. Vamos falar hoje de Charles Finney. A maior necessidade de nossos dias é poder do alto. Finney foi um pregador cheio do Espírito Santo. Ele entendia a necessidade do poder de Deus, do mover de Deus nas suas pregações, no seu ministério. Ele entendia muito a necessidade de buscar poder em Deus. Tanto que um dos primeiros poços que nós cavamos aqui foi de um dos intercessores do ministério de Finney. Um homem que ia à frente nos trabalhos, nas campanhas, para interceder. Então, queridos, Finney entendia muito bem a necessidade de buscarmos o poder de Deus. Bom, queridos, vemos aqui ventos de mudança nos Estados Unidos. Surgiu lá em torno de 1700, aliás, mais no final de 1700, um grande movimento, um grande despertamento ali nos Estados Unidos. E ele pegou justamente o que? A juventude de Charles Finney. Charles Finney ele não era, por assim dizer, um convertido, ele não nasceu num lar cristão. Ele teve uma experiência de conversão. E é interessante a gente entender o contexto ali da nação. Como eu disse, eles estavam vivendo ali um grande despertamento espiritual. Ele é chamado até de segundo despertamento. O primeiro foi aquele que nós falamos, quando nós falamos de Jonathan Edwards. Então, queridos, a juventude de Finney foi muito marcada, apesar dele não ter uma vida religiosa, foi muito marcada por aquele momento que o país vivia. Sabe? Ele estava vivendo um tempo assim de transição, até mesmo política, um tempo de transição, por assim dizer, na própria cultura dos Estados Unidos. E nós vemos que Finney foi muito afetado em meio a esse tempo, e nós vamos ver a conversão dele, como que é linda. Bom, Finney nasceu numa família descrente, por assim dizer, uma família que não tinha um contato com o evangelho. As pessoas até conheciam a igreja, mas não tinham aquela questão de ir à igreja. E como eu disse, os Estados Unidos está passando por um momento de transição, e essa transição deixou a igreja muito fria na época. E aí que Deus moveu ali esse segundo grande despertamento que acabou influenciando de alguma forma a vida de Finney. Ele teve uma vida, por assim dizer, entre aspas, por assim dizer, mundana, apesar que não era alguém assim enfiado nos vícios, nas bebidas, mas era uma pessoa que queria ser educada e tudo. Tanto que ele formou-se em advogado, né? E ele começou a advogar. Mas no processo ele compra uma Bíblia e começa a ler as Escrituras. O resultado ali é que, após a leitura, ele achou a Bíblia mais interessante que o culto dos crentes. Porque apesar do mover estava ali, dele ter sido pego em um mover, muitas igrejas não entraram naquele grande despertamento. Então, me parece que ele tinha muito contato com essas igrejas que não entraram nesse despertamento também. Então ele achou a Bíblia muito mais interessante do que até mesmo ir à igreja. Tanto que a conversão dele se dá porque um dia ele lendo a palavra, ele vai para um bosque lá perto do trabalho dele, e ali ele fica horas ali, e ali ele entrega o coração para Jesus. Ele entende a questão da salvação pela graça, ele entende a necessidade. Sabe? Então ele foi um homem muito influenciado por esse tempo, um tempo em que veio um grande avivamento, mas ao mesmo tempo um tempo que existia muita frieza, e ali desperta um avivalista. Uma coisa interessante da conversão dele foi a questão do batismo no Espírito Santo. Ele, como eu disse, ele lia a Bíblia, e naquilo ali ele se sentiu muito tocado, foi para uma mata, um bosque ali perto, e orou, e entregou a vida para Jesus. Mais tarde, no mesmo dia, gente, no mesmo dia, ele foi batizado no Espírito, numa experiência que ele relata que foi assim grandiosa na vida dele. Ele diz algo mais ou menos assim:
Eu me virei para ser, se eu não me engano, ele disse algo mais ou menos assim, eu não me virei para sentar perto do fogo, porque naquela época tinha muita lareira, né, nas casas. E um poderoso batismo do Espírito veio sobre mim inesperadamente. E ali para mim tudo mudou. Aquela experiência que eu tive, ele disse que a experiência que ele teve mais cedo foi muito incrível ali na mata, entregando a vida para o Senhor. Mas ele disse que naquele momento ele se sentiu muito cheio, sentiu um fogo interior, sabe? Ele disse que algo do tipo, eu nunca havia imaginado que existisse algo assim, nunca havia me recordado de ter ouvido alguma história assim, de alguém ter experimentado algo assim. Ele disse que o Espírito Santo desceu para ele de uma forma que parecia que estava transpassando ele, vindo através dele. Ele sentiu um fogo interior muito forte. Os puritanos usavam uma expressão que eles diziam que quando o Espírito Santo, eles eram cheios do Espírito Santo, eles não usavam a expressão batismo no Espírito, mas eles diziam que ondas do amor de Deus vinham sobre eles. E Finney relata isso. Ele sentia que ondas do amor de Deus vinham sobre ele. O amor de Deus, ele sentiu, a expressão dele, se eu não me engano, ele sentiu o amor de Deus soprando sobre a vida dele com grandes asas, sabe? Então ele teve, por assim dizer, na parte da manhã, uma experiência poderosa de conversão, e por assim dizer, tarde, mais para a noite, ele teve essa experiência de ser cheio do Espírito Santo, e foi essa experiência grandiosa. Ainda falando um pouco dessa experiência dele, do batismo dele com o Espírito, ele diz algo seguinte, ele diz que parecia que eu tinha me encontrado com Jesus face a face. Eu prostrei-me aos seus pés e derramei minha alma. E ele diz que ele não tinha recordação de nunca ter ouvido algo desse tipo, mas o Espírito levou ele a se prostrar. E ele diz que era impossível explicar com palavras aquela experiência que foi assim que ardia o coração dele. Sabe, ele, naquele momento, sabe, queridos, de ser cheio do Espírito, ele viu que ele tinha que abandonar a carreira como advogado e entrar no ministério pastoral, sabe? E naquela época tinha um lance que as pessoas precisavam de uma licença para pregar. E ele consegue essa licença e ele resolve não ser o pastor numa igreja a princípio. Ele se torna algo que se tornou muito comum na época, um evangelista itinerante, sabe? Ele muda, ele se muda e sente Deus mandando ele mais para a região oeste dos Estados Unidos, e ali Finney se torna um pioneiro na pregação. Ele se torna um pioneiro nessa questão de evangelismo itinerante. Ele ia em diversas cidades pregando, certo? Ele ia em diversos locais, ele se tornou ali, como eu disse, ele não instituiu ali para ele uma igreja, mas ele estava em diversos lugares pregando. E é interessante que a visão dele era tão ampla que ele começa a ter pessoas perto dele, um pouco parecido com Wesley, né? Que ele levanta pessoas. E é interessante que nas reuniões dele, ele permitia mulheres dirigirem as reuniões, publicamente, e mulheres pregarem, coisa que naquela época nem pensar, sabe? Então foi um homem muito dirigido por Deus, e a chave de tudo isso foi o quê? Foi o batismo no Espírito, foi ter aquela presença do Espírito Santo, ser cheio de Deus. Depois vamos ter mais um vídeo falando um pouquinho mais sobre a experiência do Finney e seu avivamento.